fala um pouquinho Vamos pensar na prótese agora, na prótese fixa sobre implantes ali, né? Sobre como é que tu percebeu essa questão, porque tu me falou uma coisa que me chamou a atenção, de que as outras próteses tu percebia que as pessoas achavam que não era dente natural, né? Uhum. E agora, essa prótese, é questão de qualidade, de detalhe estético, de função, como é que tu sente que ela ficou? Perfeita. Assim, eu sorri, não é assim porque eu acho que ninguém nem imagina que eu tenho um protocolo de tão natural que se eu vou no espelho e me olho assim, né? Mexer, botar a mão, é meu, é firme. Então, assim, pra mim ficou perfeito. Era o que eu buscava, exatamente o que eu buscava. Isso é importante falar, né? Porque às vezes a gente vê alguns casos que parece um plástico, né? Exato, e isso eu falava muito quando eu vim. Eu dizia pro Dr. Calixto, Dr. Calixto, eu não quero aquela coisa assim tão branca, que nem quando fazia as próteses antes, eu já ia dizer pro dente, eu não quero, porque tem gente que faz tão branca, tão artificial, que é que nem as lentes hoje. Pra mim, não acho legal. Porque é muito artificial. Porque o teu dente, ele não é aquilo. Se tu for olhar assim, pegar o dente de qualquer pessoa, ele tem um dente bonitinho, branquinho, mas tu nota que é dente. Eu sou muito detalhista nisso, porque eu me incomodava com isso. Então eu dizia, eu quero bem natural, para mim sorrir e que veja que o de baixo e o de cima, ele tá igual, não tem aquela diferença. E eu te falo uma coisa importante, assim, tanto a prótese quanto a lente, elas podem ser muito bem feitas, tá? A questão é que um dente que foi reposicionado, reposto, ele tem que parecer um dente. Exato. Um plástico, né? Então a gente vê lente hoje branca demais, que tu olha e identifica que não é natural. Pra mim isso já não é uma odontologia. Pra mim, eu acho que não é estética. Não pra é mim, odontologia de qualidade. Exato, tá? exatamente. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem opiniões diferentes. Eu não gosto. Eu acho que um dente tem que parecer natural. Assim como procedimentos estéticos de face tem que dar naturalidade, não pode ficar toda plastificada. Choca algo que é artificial, a gente percebe, é chocante no olhar. E o natural não, é agradável. Né? E a gente consegue fazer coisas que não são naturais parecerem naturais. Né? E aí a tua prótese, ela foi feita pensando em que ela seja compatível com o teu rosto, que ela combine com o teu rosto, que ela seja viável para a tua idade, porque tu não tem 16 anos. Exato. Né? E que traga uma jovialidade, traga uma clareza, um dente mais clarinho e tudo, mas parecendo dente, parecendo saudável. Exatamente. Né? É isso que, então assim, me sentindo bem aqui, por causa que sempre a minha ideia foi comprada por vocês. Ou a maneira como eu quero. Não era aquilo que você... não, porque eu sou doutora, então eu sei o que é melhor. Não. Você sempre me deixou eu fazer como eu quero. Doutora, assim, eu não quero parecer o que eu não sou. Eu quero uma coisa que me deixe bem, que me faça feliz. Eu melhorar a minha estética, mas eu também, não assim, algo que robótico, uma coisa artificial que todo mundo vai notar. Até porque daí foge da tua identidade Exato. principal. Você tem que se reconhecer quando você olha no espelho. Né? Exato. E reconhecer olhando e dizendo assim, uau, eu estou melhorando. Melhorando. Não aquela coisa assim chocante. Eu já não digo que eu estou melhorando, eu digo que eu estou linda. E tá mesmo. Estou ótima. Esse sorriso contagiante, né? Isso não tem preço a gente ver. É muito legal porque assim, o que eu percebo aqui do nosso trabalho, né? É muito sério esse trabalho. Muito. Ele é muito complexo. Então, assim, eu digo assim, os pacientes, você paciente está pensando em fazer, você precisa sentir no teu coração que aquele lugar vai realmente entregar aquilo que tu espera, que tu vai se identificar com o lugar, né? A Eli está aqui dizendo que a
gente comprou a ideia dela, é porque ela se identificou com a nossa filosofia de trabalho. E se você, antes de saber o preço do tratamento, você tem que ter sentido que aquele local é o local que tu quer fazer. Aí depois o preço, tu vai lá e encaixa conforme a tua necessidade, conversa com a clínica, mas se tu deixar o preço como primeira coisa na decisão, provavelmente vai ter decepção depois. Sim. Porque não é um tratamento simples e é um tratamento que dura muito tempo. Você pode ter média de prótese aí de mais de 15 anos de durabilidade, os implantes para a vida toda. Então não é investimento que tu vai fazer toda hora, é um investimento de uma vida, né? Então não faz sentido tu escolher sem algo que faça sentido para você, de verdade. No teu coração tem que fazer sentido, você tem que entender, tem que confiar e tem que olhar assim, não, realmente é isso que eu preciso, sentir. Aí decidir depois. Sim. Né? Pensando na questão do valor e tal. Porque eu vejo que tem muita gente que acha que é tudo igual, né? Que você vai fazer no local, vai ser igual no outro, como se fosse comprar uma taça de água que é igual essa aqui. São iguais. Só que um trabalho desses é muito complexo, né? E envolve estruturas vitais. Exatamente. Que pode dar problemas irreversíveis, como pode dar uma bênção maravilhosa pro resto da vida. E o que eu quero finalizar nessa ideia é que a gente se sente muito feliz aqui em saber que todos os dias da tua vida, todos os segundos da tua vida, tu vai estar com a gente te acompanhando. A nossa marca, o resultado do nosso trabalho. Porque o teu dente tu usa todos os segundos. Não é que nem uma roupa, um carro, uma viagem que tu vai estar por um período. O dente é sempre. Sempre. É meu. Isso eu tenho, assim, é para sempre. O que eu fiz aqui. Agora, se eu fosse pensar pelo lado do dinheiro, mas não pensa em dinheiro, pensa no teu bem-estar. Eu vou fazer uma coisa para mim. E aquilo que eu já disse, assim, eu falar de vocês, do atendimento, eu não tenho que dizer, eu só tenho que agradecer. Me sinto assim, hoje eu sou uma outra pessoa. E descobri que eu sou importante. Porque vocês me fizeram acreditar que eu podia fazer, como eu disse. Claro que se na hora, mas é dinheiro, mas eu podia. Mas que dinheiro? Dinheiro hoje tu trabalha, amanhã tu ganha e vai embora. Eu quero tá bem. Não deixa pra depois. Mas amanhã eu faço. E amanhã? Amanhã não existe, é hoje. Decidi, tenho dinheiro, vou lá, faço. Se eu não tenho, vou lá, faço o que eu fiz. Fui lá e fiz um empréstimo e paguei. Sim, além do empréstimo, tu estava trabalhando horas extras. Sim, né? trabalhei. Não é só pegar empréstimo. Não, porque eu tinha que pagar, eu tinha que fazer hora extra, era o meu objetivo. Porque às vezes alguém tá vendo aqui e ainda fala assim, mas é fácil, tu pega empréstimo, eu não tenho capacidade de pegar empréstimo. Na verdade, tu estava trabalhando em turnos dobrados. Trabalhei. Indo atrás, buscando trabalho de cuidador em vários locais. De cuidadores outros, eu fazia o meu e tinha outros plantão, então assim, surgia um plantão lá no grupo, né? Tem um plantão extra, tô lá. É mais R$200 que vai para mim, pro meu objetivo, para aquilo que eu quero. Tu pode correr atrás ou tu pode dar desculpa, né? Geralmente, as pessoas que dão desculpa não têm resultado. Não, Quem tem resultado não dá desculpa. Ou tem resultado ou dá desculpa. Você teve resultado. Eu tive resultado e maravilhoso, porque assim, como eu disse, por que eu não fiz antes? Porque eu podia ter feito antes, mas assim, não conhecia. Não sentiu segurança. Não senti segurança. Eu pesquisei ali, fui lá, assim, E aquilo que tu falou, o medo, mesmo, né? Porque eu vou fazer um implante, não é assim. Eu acho que o medo, nesse sentido, tem medo que atrapalha. Por exemplo, se eu tenho medo de fazer cirurgia, não é um medo que vai te ajudar. Agora, o medo no sentido de tu se precaver, de tu desconfiar, de tu buscar mais informações, ele é um medo que te protege, de você entrar em roubada. Sim, exato. O medo, eu não vou fazer implante porque eu tenho medo. Aí você vai se limitar a vida inteira de viver algo extraordinário por causa do medo. Esse medo não é legal. Então você foi precavida, você investigou, você foi atrás e agora você está compartilhando com outras pessoas aqui o que tu viveu na prática. Não tem nada de ensaio nem nada, é o que tu viveu na prática. Porque
Assim como nós aqui estamos para ajudar as pessoas, os pacientes que já passaram por aqui, compartilhando a verdade, Sim, ajudam outros que têm medo também. que tem medo, porque o medo faz parte. Eu vou investir tanto, e se não der certo? Exato. E aí? Porque às vezes aquilo que tu disseste, de ter experiências negativas de outros lugares. Com certeza. Porque um dia eu saí daqui e eu peguei um Uber para ir para casa. O motorista, e eu contando, porque eu saía contando para todo mundo o que eu estava fazendo, né? Quando eu pegava, saía. E o motorista do Uber me disse assim para mim, aí falamos em valor, ele me perguntou, eu digo, foi tanto sim? Ele disse, nossa, ele disse assim, se eu te contar que o meu sogro, ele me disse bem assim, o meu sogro foi fazer em um lugar aqui no centro de Florianópolis, que cobraram 10 mil, tá lá, com tudo infeccionado, tá internado porque pegou uma bactéria, porque isso, porque aquilo. Nossa, ele disse, ficou internado. Ficou internado, ele disse para mim, o meu sogro, porque não que não tinha dinheiro, bem assim, aquela coisa do barato que sai caro, porque o cara fazia mais barato. É isso que a gente tava falando. E aí ele foi lá, então, isso é de avaliar. Eu pesquisei isso e aquilo, onde que eu vim? Onde eu me senti segura. Exato. E aí comecei e assim, ó, como eu disse, só tenho a agradecer porque tudo deu certo. Não tenho tudo que foi me dito para mim, como que eu devia fazer, eu fiz e deu tudo certo. E tá aí 6 anos já, né? 6 anos assim, ó, é o cuidado também, né, doutor? Certeza, tenho que vir fazer as limpezas. E ela cuida, gente, ó, ela é disciplinada, então isso faz diferença. Eu venho fazer minha limpeza, venho aqui, ver como é que tá, assim. Isso faz toda a diferença. Porque daí depois se acontecer de der um problema, daí eu vou fazer o quê? Eu tenho medo de não ter dente. Não, e você tá sendo acompanhada, né? Você tá, cada vez que você tira lá uma radiografia que Exato. tem aqui, a gente tem aqui dentro mesmo. Você acompanha, vê como é que tá a inserção óssea dos implantes, se não tem tártaro. Exato. Faz uma geral, faz uma... E isso traz segurança para ti. Sim, tu vai traz segurança. Fazendo isso, teus implantes vão durar para tua vida toda. Porque eu fiz enxerto ósseo, então eu tenho que cuidar isso. Com certeza. Então, se eu não vim aqui cuidar... É exatamente o meu dente. É o teu Quando dente. tu tem o teu dente, tu não tem que ir no dentista ver se não tem uma cárie, se tem tártaro, não tem... Exatamente a mesma coisa. Isso é legal de falar, ó. Tem muita gente que faz implante e daí pensa assim, ó, agora nunca mais eu preciso me incomodar, cuidar. Isso não é verdade. Não existe. É como ele falou aqui, é dente e você tem que cuidar como se fosse dente. Como se fossem os dentes que estavam ali. Se não cuidar, vai perder como perder os teus dentes, porque perde implante, tá? Perde implante se não tiver o cuidado. E é o cuidado todos os dias e o cuidado que pode ser trimestral, semestral, aí depende da orientação de cada um dos dentistas, né, que está em acompanhamento. Mas precisa tirar a radiografia de tempos em tempos também. Sim, é isso dá que tudo certo. É isso que eu tô fazendo. Então, eu fiz aí, já que eu tenho meu dente, agora eu não quero perder de volta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar. Isso aí.